Bom dia, queridos irmãos. O Salmo 146 inicia com estas palavras: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Amados, nós queremos muito nesta manhã, mais uma vez, reunidos na presença e no nome do Senhor, louvar, bendizer, pôr em prática estas palavras do salmista. Enquanto vivemos, queremos, desejamos e vamos louvar o nosso Deus. Ele é digno de toda a adoração, Ele é digno de todo louvor e por isso aqui estamos mais uma vez. Infelizmente, ainda continuamos nesta circunstância de afastamento físico e como os irmãos têm acompanhado as notícias, muito provavelmente durante mais algumas semanas estaremos nesta circunstância, mas isto não vai de forma alguma abalar a nossa determinação em louvar, em bendizer o nosso Deus e de facto este é um desafio para a Igreja, para que, apesar destas circunstâncias, possamos continuar a louvar e a bendizer o nome bendito do nosso Deus. E por isso, aqui estamos mais uma vez para lhe render graças, para lhe render louvores, cada família em sua casa, mas unidos no Senhor, através da presença única e exclusiva do seu Santo Espírito. E como sua Igreja, louvar o nome maravilhoso do nosso Deus. Queremos então saudar a todos com a graça e a paz maravilhosa de Jesus Cristo neste dia. Queremos nos alegrar pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E estarmos juntos é também uma oportunidade para o fazermos, para lhe agradecer, porque muitas têm sido as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E por isso queremos celebrar a vida daqueles que o Senhor tem abençoado com mais um ano de vida e por isso queremos manifestar a nossa alegria pela vida do irmão Fernando Damaso, também pela vida do nosso querido irmão Valdecir Roça, porque esta semana eles completaram mais um ano de vida. Nas suas vidas nós podemos nos alegrar pela presença e pela ação do amor de Deus nas suas vidas, pelas suas famílias também agradecemos. Então, com esta alegria, pela bênção que o Senhor derrama sobre nós, na vida destes nossos irmãos, nós queremos manifestar e louvar o seu nome. Queremos também continuar a agradecer pela possibilidade que o Senhor nos dá de, apesar destas circunstâncias que já lembramos, podemos continuar a desenvolver e a viver igreja, com os recursos que o Senhor nos tem dado. Já esta é a segunda semana que as nossas crianças têm a oportunidade de estarem juntas e por isso fica aqui uma pequena imagem daquilo que tem sido a realidade da nossa escola bíblica para as nossas crianças. Tem sido uma alegria, um desafio, é verdade, mas estamos muito gratos ao Senhor por esta possibilidade que, no meio a estes recursos técnicos na plataforma Zoom, podemos ter. Eu queria também dizer aos irmãos, às famílias, que se tiverem crianças que desejem juntar-se, por favor, entrem em contacto com a irmã Helena, com a irmã Rosa e podem desta forma também juntar-se e participar neste tempo de escola bíblica que tem acontecido aos sábados, às 16 horas, e por isso fica o convite. Tem sido um tempo muito abençoado e certamente o Senhor vai abençoar esta oportunidade para também tocar a vida das nossas crianças e as famílias das nossas crianças. Queremos também continuar a lembrar que temos disponíveis à quarta-feira o nosso tempo de estudo de Escola Bíblica Dominical para adultos. Se o irmão precisa de ajuda para ter acesso aos recursos digitais, por favor, não deixe de entrar em contacto connosco, repetir. Procuraremos de alguma forma também ser ajuda na utilização destes recursos. Também diariamente temos procurado fazer chegar uma meditação e por isso nós queremos muito desafiar os irmãos a poderem usar naquilo que é possível estes recursos para a nossa comunhão e a nossa proximidade com a palavra ir acontecendo. Fica também o desafio, amados, para que possamos partilhar assuntos de oração. Muitas são as razões pelas quais precisamos nos cuidar em oração, de gratidão ao Senhor também, é verdade, mas também de celebração das suas bênçãos, também de clamor ao Senhor pelas necessidades que temos e por tantas batalhas que temos pela frente. Partilhem esses motivos de oração para que possamos também, pela partilha destes assuntos, nos unir em oração e podemos caminhar. Podem usar a mensagem, podem me telefonar, podem mandar uma mensagem no WhatsApp, qualquer forma, por favor, não deixem de partilhar estes assuntos para que possamos estar unidos em oração.
Lembrando recursos, também não queria deixar de lembrar que os jovens também ao domingo às 10 horas se reúnem também na plataforma Zoom. Também fica o convite para que todos aqueles que desejarem entrem em contacto com a Inês ou com a Marta para poderem ter acesso ao link e poderem estar presentes neste tempo que tem sido desafiante, mas muito abençoador das nossos adolescentes e jovens. Muitas são as razões, como eu lembrava, para nos unirmos em oração, de gratidão ao Senhor também. O nosso querido irmão Samuel Mota, pela graça de Deus, tem sentido melhoras no seu estado de saúde. Vamos continuar a acompanhar este querido irmão em oração. Também outras situações que os irmãos bem lembram, de situações de doença, também das famílias que perderam entes queridos. Precisamos de os cuidar em oração. Continuamos também a cuidar da nossa irmã Helena Silveira, também na recuperação e no resultado desta intervenção cirúrgica que realizou. Bom, muitas são as razões. Os nossos irmãos mais isolados, sempre nos lembramos com muito carinho, os nossos irmãos mais idosos, as nossas famílias que estão longe, que não podemos ter contacto. Muitas, de facto, são as razões pelas quais nós queremos, desejamos e precisamos de orar e de buscar o Senhor em oração. Queria também deixar um apelo de oração por um assunto muito particular. Como se lembram, os pais do Edu e também a mãe da Yasmin vieram para estar presentes com a família depois do nascimento da Leonor e, como sabem, os voos para o Brasil foram cancelados. Isto tem criado uma dificuldade muito grande à família, não podendo retornar ao Brasil, onde as suas responsabilidades também de trabalho estão e de familiares. Vamos orar para que o Senhor os abençoe, os conduza, os dirija e possa também agir nesta situação tão difícil e tão constrangedora em que se encontram, pedindo também a bênção para os seus familiares lá no Brasil. Amados, nós queremos de facto ir ao Senhor em oração e vamos desde já fazê-lo também, pedindo que o Senhor nos dirija, que Ele aceite a nossa adoração nesta manhã e que Ele possa cuidar de facto das nossas vidas, da sua igreja, em dias tão difíceis como aqueles que vivemos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos à presença do Senhor em oração. Pai querido, nós estamos na Tua presença mais uma vez e queremos dirigir e voltar o nosso coração para Ti e fazê-lo na certeza que Tu nos ouves, na certeza que, estando nós reunidos, cada família na sua casa, é verdade, mas unidos no Teu Santo Espírito, Tu nos ouves, Tu atendes as nossas orações, Tu te fazes presente e Tu recebes a nossa adoração, a adoração do Teu povo, da Tua igreja que hoje se une mais uma vez para Te louvar, para Te bendizer, para Te celebrar, também para ir a Ti, Pai, em clamor, pedindo a Tua intervenção, a Tua ação e intervenção nas nossas vidas. Pai, nós queremos Te agradecer, porque sabemos que em tudo nós podemos contemplar e entender o Teu cuidado e a Tua presença. Ó Pai, os assuntos que temos estado a expor e a partilhar, Tu os conheces bem. Nós precisamos e desejamos muito a Tua ajuda. Oramos pela vida dos nossos queridos irmãos que estão doentes. Oramos pelas famílias que têm tido o impacto difícil desta pandemia, do confinamento, as famílias que estão a lidar com dificuldades nos seus trabalhos, nos seus empregos. Para todos eles nós pedimos a tua intervenção. Para os nossos queridos irmãos mais isolados, que se sentem mais sozinhos, que não têm acesso sequer às redes sociais e que não podem usar este método também para estar próximos. Pai, derrama sobre eles a Tua graça, a Tua presença e minimiza, Pai querido, pedimos esta situação tão difícil que vivemos. Clamamos por cura para tudo isto. Tu tens todo o poder, sabemos que tens propósitos que vão além daquilo que nós conseguimos entender, mas pedimos a Tua intervenção soberana sobre todas as coisas e sobre esta em particular. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa os nossos governantes, aqueles que trabalham nos hospitais, que lutam e que precisam tanto da Tua ajuda em dias de tanto desgaste. Abençoa, Pai querido, as suas vidas e usa-nos a nós também para sermos agentes de bênção sobre as suas vidas. Os entregamos aos Teus cuidados, na certeza que Tu, na Tua soberana intervenção e determinação, agirás de acordo com a Tua vontade. E é a Tua vontade que nós pedimos para nós, para a nossa vida, para todas as coisas. Queremos em tudo viver de acordo e na proximidade com aquilo que é o Teu desejo, na certeza que aquilo que Tu queres é o melhor para nós e nos queremos expor, e nos queremos
nos queremos sentir completamente tranquilos, na certeza que o cumprimento da tua vontade irá acontecer e que irá, dessa forma, também trazer bênção às nossas vidas. Pai, mais uma vez te pedimos que o teu Santo Espírito se faça presente neste tempo, aceita a nossa adoração e fazemos e nos apresentamos a Ti neste tempo, também em oração, não por nós, mas no nome bendito e precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, antes de continuarmos o nosso culto, o nosso louvor cantado que a Marta nos vai dirigir, vamos ainda ver uma saudação que chegou até nós e que eu espero que possa ser motivadora para que outras famílias o possam fazer. Nós tínhamos lançado o desafio para que nos pudessem enviar saudações por vídeo. Eu creio que este é demasiado tempo para estarmos longe sem nos vermos, então vai ser muito abençoador podermos partilhar estes momentos. Então, com este incentivo do nosso querido irmão Rui Brito e da família, podemos também ser motivados nas nossas famílias a prepararmos um pequeno vídeo, enviarmos para podermos partilhar aqui com os irmãos, com a igreja, também em ato de culto, também de comunhão, que é possível nestas circunstâncias. Então, vamos assistir a esta saudação e logo de seguida vamos dar continuidade ao nosso culto com a Marta a dirigir-nos no nosso tempo de louvor. Bom dia, irmãos. Espero que estejam todos bem, apesar das saudades que temos de nos ver uns aos outros. Nós, graças a Deus, estamos bem e queremos desejar a todos as melhoras para aqueles que estão doentes e aqueles que estão bem, que Deus os continue abençoando com a dádiva da saúde e que a graça os esteja acompanhando. E queria deixar uma palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 2 e 3, que vou ler neste momento. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém. Todos, Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Espero ver-vos em breve, se Deus quiser. Bom dia, queridos irmãos. Gostava muito que nós pudéssemos começar a nossa adoração cantada, este momento de louvor, com um hino que está na nossa coletânea, com o número 439, onde nós podemos declarar que queremos dar glória com grande fervor ao nosso Deus e exaltar Jesus, o nosso Salvador, que fez tanto por nós, e nós queremos adorá-lo desta forma. Graça
Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Amém. Aleluia, realmente grandes são as obras do nosso Deus e nós queremos adorá-lo e render-lhe graças de todo o coração. E o coro que nós vamos cantar diz: eu te exaltarei, Senhor, entre todas as nações e celebrarei e cantarei a tua glória. Que o nosso Senhor possa ser elevado e adorado tanto aqui na terra como é nos céus. normalmente cantamos com as nossas crianças lembram-nos e ajudam-nos a lembrar algumas
partes importantes da Bíblia de uma forma muito simples. E este coro tem uma mensagem que nós temos falado ao longo dos últimos anos aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, que diz: minha pequena luz eu vou deixar brilhar em todo lugar, e nós podemos adorar e mostrar ao mundo esta luz que é Jesus e que brilha através de nós. Vamos com as nossas crianças cantar este coro, e quem souber os gestos, eu quero saber depois quem fez os gestos aí em casa. Vamos entregar, quem desejar, os dízimos e ofertas, também de forma de adoração ao nosso Deus e de resposta em fidelidade àquilo, ao tanto que o Senhor nos tem dado. E como já partilhámos, podem fazê-lo de várias formas, podem guardar num recipiente as vossas ofertas, os vossos dízimos e entregar quando pudermos finalmente estar juntos aqui no templo. Podem fazer transferência bancária através dos dados que estão disponíveis no fim da transmissão do culto, ou também entregando pessoalmente aos irmãos tesoureiros, e sintam-se à vontade para o fazer da forma que se sentirem mais confortáveis. Vamos orar agradecendo a Deus por estas ofertas e estes recursos que Ele tem levantado entre nós. Querido Senhor, nós te agradecemos tanto pelo teu cuidado, o teu sustento que nunca tem faltado, Pai. O pão que nunca tem acabado nas nossas mesas, Senhor. Nós te agradecemos tanto porque sabemos que tudo vem de Ti. E, Pai, nós te entregamos estas ofertas, estes dízimos que queremos dedicar a Ti, Senhor, para a Tua obra neste lugar, Senhor. Te pedimos que estendas a Tua mão também sobre os irmãos que estão passando dificuldades neste sentido, Pai, que Tu também nos possas despertar para ajudar segundo a Tua vontade. Te entregamos as nossas vidas, entregamos tudo o que temos nas Tuas mãos. É isto que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A palavra de Deus está repleta de promessas do Nosso Senhor para connosco. E estas promessas nós sabemos que não falham. E o nosso Deus não falha e não muda. Há um coro que nós aprendemos durante o ano 2020 e que nos lembra isto. Nós podemos confiar e não desesperar na promessa de que o nosso Deus é um Deus salvador e que não falha. E então vamos adorá-lo cantando este coro 408, que as promessas do nosso Deus são rocha para mim. As promessas de Deus são
realmente podemos descansar que estas promessas não mudam. E há uma promessa em particular que está no coro que nós estamos a aprender este mês. É que o choro, o sofrimento, a dor pode durar uma noite, pode durar algum tempo, mas a alegria do Senhor vem com a manhã e nós podemos descansar que Ele cuida de nós em todo o tempo. Vamos então com este coro adorar mais uma vez o nosso Deus. Queridos irmãos, que bom é podermos ter este tempo de adoração, que bom é lembrar as maravilhosas promessas do nosso Deus, que acabamos também de lembrar e que queremos celebrar todos os dias da nossa vida.
Queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João e vamos ler 2 versículos que já lembrámos no domingo passado, mas que eu gostaria que pudessem ser o ponto de partida para a nossa reflexão de hoje, na qual ainda vamos continuar a pensar e a meditar sobre este conceito de liberdade que lembramos e que meditámos no domingo passado. Evangelho de João, capítulo 8, vamos ler 2 versículos. 2 versículos que nos são bem conhecidos e que provavelmente os sabemos de cor. O versículo 32 e depois o versículo 36, no contexto desta conversa que Jesus está a ter e na qual ele faz estas 2 declarações absolutamente essenciais para compreendermos o conceito de liberdade. João 8,32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O versículo 36 diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Amados, quando nós consideramos este contexto de pandemia em que nos encontramos, provavelmente uma das consequências mais difíceis com a qual lidamos é a limitação na nossa liberdade. Temos perdido a liberdade de dar um abraço, temos perdido a liberdade de tomar uma refeição juntos. E deixa-me abrir aqui um parênteses que eu estou muito curioso para perceber o que é que vai acontecer no primeiro almoço de convívio que a Igreja vai poder realizar pós-pandemia. Quando, às vezes, no passado tínhamos essas oportunidades e nem sempre as aproveitávamos, eu creio que este tempo nos veio lembrar e fazer dar valor a coisas que às vezes, quando nos faltam, é quando damos mais valor. Eu estou mesmo na expectativa que o primeiro almoço de convívio da Igreja, pós-pandemia, vai encher o nosso salão ali atrás com muitos presentes para podermos ter uma refeição juntos. Algo que esta pandemia nos roubou, essa liberdade. Temos perdido a liberdade de nos visitar uns aos outros. Temos perdido a liberdade de viajar. Como até lembrei no domingo passado, amados, nestes dias muitas são as vozes que inclusive se levantam questionando a legitimidade destas medidas restritivas do confinamento que nos é imposto por causa da pandemia. Porque põe em causa, como muitos lembram, a nossa liberdade e direitos adquiridos. Mas naturalmente compreendemos que são necessárias e que são realmente muito importantes num processo de batalha contra este vírus que teima em nos dificultar e em impor restrições à nossa vida e que tantos outros prejuízos têm trazido até nós e tanto sofrimento. De alguma forma estamos nesta circunstância a ser confrontados com esta dura realidade de perdermos alguns aspectos da nossa liberdade, mas que, lembro eu, em tantos outros momentos e circunstâncias da nossa vida já nos aconteceu. Nós, em momentos diferentes da nossa vida e por circunstâncias diferentes, perdemos essa liberdade sobre coisas que tínhamos e que deixámos de ter. Lembro-me com alguma dor e algum sofrimento, provavelmente um dos momentos mais difíceis para mim no que diz respeito à perda da liberdade. No meu primeiro dia de serviço militar, em que, entrando para aquele quartel, percebi, agora a minha liberdade está limitada. Não posso sair quando quero, não posso fazer as coisas que antes fazia, que alguns dias atrás me eram possíveis fazer. De facto, foi um impacto muito grande esta relação com uma perda de liberdade que me era normal alguns dias antes e que depois deixou de ser. Estas são as circunstâncias com as quais nós inevitavelmente lidamos ao longo da nossa vida. E muitas são outras circunstâncias que nos impõem esta perda de liberdade. Uma doença, uma limitação física, tantas coisas que nos afetam nesta área. Amados, nós queríamos muito reafirmar, e eu quero muito reafirmar com os irmãos, que este é de facto um assunto muito importante, este assunto da liberdade. Estas palavras que acabámos de ler, palavras de Jesus, são uma evidência da importância que a liberdade tem
tem mesmo para o Pai. Aliás, este assunto está no coração do Pai desde o início. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e no versículo 18, texto que nós lembramos e estudamos na nossa última lição da Escola Dominical, na passada quarta-feira, e que são palavras lidas pelo Senhor Jesus Cristo lá na sinagoga, naquele dia, perante aqueles que estavam ali presentes naquele sábado, e que são palavras que são originalmente dadas por Isaías, tantos séculos antes, como determinação e revelação do coração do Pai. Dizem o seguinte, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar a liberdade aos cativos, restituir vista aos cegos, pôr em liberdade os que estão oprimidos. Como vemos, o assunto de liberdade é realmente muito importante e muito presente desde o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Amados, muitas vezes fazemos depender a importância que atribuímos a alguma coisa na relação que tem com o seu preço. Pois bem, também neste assunto da liberdade, o apóstolo Paulo lembra-nos que esta liberdade teve um preço, tem um preço, e um preço muito elevado. Lemos isso lá em 1 Coríntios 7, 22. Aquele a quem o Senhor chama na condição de escravo, lembre-se que o Senhor o libertou da escravidão do pecado. E aqueles que Ele chamou, sendo livres, lembrem-se de que agora são como escravos de Cristo, porque foram comprados por Cristo, por um alto preço. Não se tornem agora escravos dos homens. Estas palavras do apóstolo Paulo lembram-nos o alto preço, o alto valor que tem a liberdade que temos em Cristo. É por isso também que este é um assunto muito importante. Esta verdadeira liberdade não é uma liberdade qualquer e vulgar. Não é a mesma liberdade que nós vemos descrito, como lembramos no passado domingo, no dicionário de língua portuguesa, que tantas vezes é enunciada, através das quais se fazem tantas coisas e que tantas vezes tem sido vulgarizada. Esta liberdade é um importante aspecto, uma importante marca da nossa nova vida em Cristo. E é parte integrante e insubstituível da nossa identidade em Cristo. Em Cristo, nós de facto somos livres. Hoje, queridos irmãos, o desafio é lembrar-nos os extraordinários benefícios da liberdade que temos em Cristo. E vamos fazê-lo enumerando alguns atentados, algumas barreiras, alguns inimigos que esta liberdade tem. Alguns inimigos que nós experimentamos e barreiras que temos no exercício pleno da nossa liberdade em Cristo. Mas antes, eu gostaria ainda de convidar os irmãos a considerar comigo 3 impressionantes exercícios de liberdade que vieram ao meu coração esta semana enquanto meditava mais uma vez sobre este assunto. E que eu espero nos possam ajudar a preparar a nossa mente e o nosso coração para entendermos melhor que liberdade é esta. Não esquecendo que, naturalmente, para o mundo, estes exemplos de liberdade são loucura e não o entendem. No livro de Daniel, encontramos o seguinte versículo, no capítulo 6 e no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, e refere-se este texto a uma determinação do rei Dario, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amados, eu creio que todos nós sabemos o contexto deste momento e deste registro, deste versículo. De facto, Daniel, tal como o resto do povo judeu, estava cativo na Babilónia. Eles não estavam no exercício da sua liberdade. Daniel, por graça de Deus, tinha sido conduzido a um lugar de liderança, de alguma proeminência no reino. E
numa situação de armadilha para prejudicar Daniel, alguns líderes prepararam e levaram o rei Dario a fazer esta determinação, que durante 30 dias ninguém haveria de clamar a nenhum outro Deus, e a não ser falar com o próprio rei e clamar ao seu próprio rei. O texto lembra que Daniel, no exercício da sua liberdade, não observou esta determinação. E nós bem sabemos o que aconteceu. O que aconteceu é que, como consequência deste ato, alguns tempos depois, Daniel estava dentro de uma cova cheia de leões. Amados, eu quando olho para este texto, lembro que, embora possamos olhar para aquele momento de Daniel dentro da cova dos leões como um ato de libertação de Deus, eu creio que foi neste momento que Daniel experimentou verdadeira liberdade em compromisso, em intimidade com o seu Deus, em identificação com o seu Deus, não ter deixado de fazer aquilo que sempre fez, que era orar ao seu Deus, louvando e falando com Ele. Este foi um exercício de liberdade absolutamente extraordinário, que teve consequências, é verdade, mas que Daniel experimentou e que, com toda a certeza, é um exemplo extraordinário de um exercício de uma liberdade única que só temos em Deus. Em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 22, lemos o seguinte: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amados, esta conversa, esta afirmação do apóstolo Paulo acontece num momento absolutamente determinante da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Ele estava-se a despedir lá dos crentes, dos líderes da igreja de Éfeso, e preparava-se para uma viagem que ele sabia que iria ter consequências difíceis. Aliás, ele declara isso. No exercício da sua liberdade, ele decide iniciar esta viagem para Jerusalém, sabendo que a sua liberdade iria ser colocada em causa. Mas a sua liberdade em Cristo não. E é no exercício desta liberdade em Cristo que o apóstolo Paulo inicia esta viagem. Que extraordinário exemplo também de exercício de uma liberdade que só podemos ter em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas eu gostaria ainda de considerar um outro exemplo, e este é o mais perfeito exemplo de liberdade. Esse encontramos naturalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 32, lemos o seguinte: Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois ressuscitará. Amados, que extraordinário exemplo de exercício de liberdade este. O Senhor Jesus tinha todas as condições para evitar esta situação. Aliás, na passada quarta-feira lembrámos também o episódio lá de Lucas capítulo 4, do qual já lemos um versículo. E nesse episódio, quando toda a multidão preparou-se de Jesus e o levou até um precipício para de lá o lançar, diz o versículo, diz lá neste texto de Lucas, que ele passou por eles, evitando toda aquela situação. Porquê? Porque não era o tempo próprio, não era o tempo determinado.
Jesus tinha todos os recursos e não precisava de pedir ajuda a ninguém. Ele tinha todos os recursos. Tinha a liberdade de poder evitar esta situação. Mas no exercício de uma verdadeira liberdade, Jesus decidiu, em obediência ao Pai, caminhar para Jerusalém, onde ele sabia que ia viver um momento extraordinariamente difícil, mas fundamental no cumprimento da vontade e do propósito do Pai para a vida e para o ministério e para a intervenção de Cristo. Ainda no capítulo 14 deste mesmo Evangelho de Marcos, no versículo 42, assistimos à parte final daquele tempo que que Jesus esteve com os discípulos já lá no jardim de Getsemane, onde ele diz: levantai-nos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E mais uma vez Jesus, numa determinação única e num exercício único de liberdade, levanta-se para ir ter com aqueles que o haviam de prender. Que liberdade esta! Que forma estranha é esta! Que maravilhosa forma é esta de viver verdadeira liberdade que glorifica o Pai e o maravilhoso nome do nosso Deus. Algo que é realmente muito verdadeiro e real no nosso coração, na nossa vida. Nós vemos isso presente na vida do Senhor Jesus Cristo, neste exemplo de Paulo, no exemplo de Daniel, mas no exemplo de tantos outros homens e mulheres, servos de Deus, que têm experimentado e que experimentam esta verdadeira liberdade em Cristo. Amados, vamos então olhar e considerar algumas barreiras que hoje nós lidamos, alguns inimigos que nós temos e que nos dificultam ou tentam impedir o nosso exercício pleno de liberdade em Cristo. O primeiro inimigo, a primeira barreira que nós temos será o medo e a dúvida. Tantas vezes, por causa do medo, por causa da dúvida que temos sobre as verdades e algumas promessas de Deus e os propósitos de Deus, nós não temos a liberdade de fazer aquilo que de facto temos que fazer para glorificar o nosso Deus, para o exercício da verdadeira liberdade que glorifica o nome de Deus. Tantas vezes este medo nos limita. Eu queria lembrar aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro teve medo das consequências de dizer que de facto ele era um dos discípulos de Jesus. O medo levou-o a negar Jesus 3 vezes naquela noite, tal como o Senhor Jesus tinha dito e anunciado. Amados, o medo é sem dúvida nenhuma um dos fatores. A dúvida é sem dúvida nenhuma um dos fatores que mais limitam a nossa liberdade em Cristo. É por isso que uma das frases que nós mais encontramos presentes na comunicação de Deus connosco é: não temas, não tenhas medo. Tantas vezes Deus inicia a sua comunicação connosco dizendo: não temas. Porquê? Porque o medo, a dúvida, cria e limita este exercício da nossa liberdade. Mas também a dor, a angústia. Tantas vezes, por causa da dor, de uma circunstância, de um momento, ficamos limitados no exercício desta liberdade que nos leva para a proximidade e para a intimidade com o nosso Deus. Veio à minha mente aquele momento em que Maria e Marta choravam com dor a partida, a morte do seu irmão Lázaro. A perda daquele irmão criou nelas uma dor imensa que as levou a esquecerem coisas importantes. E por isso o Senhor Jesus naquele dia teve que as lembrar que Ele era a ressurreição e a vida. E que aquele momento, apesar de duro, de difícil, no qual o próprio Senhor Jesus Cristo também se envolveu e se entregou, chorando, mas lembrando que em Cristo nem essa dor limita o exercício da nossa liberdade. Porque Ele vai além dessa dor e dessa angústia. Um outro inimigo, uma outra barreira, tem a ver com o desespero e com a ansiedade. Tantas vezes, desesperados, ansiosos pelas circunstâncias difíceis que nós temos à nossa volta, ficamos limitados no exercício da nossa liberdade em Cristo. Lembram-se daquilo que aconteceu com o carcereiro de Filipos? Quando Paulo e Silas estavam lá presos
E veio aquele terremoto que deitou abaixo todas as portas e paredes daquele cárcere. Aquele carcereiro, à sua mente, no meio de um desespero e de uma ansiedade pela situação que estava gerada, pensou, bom, é melhor acabar com a minha vida, porque não há outro melhor caminho. Foi nessa circunstância que Paulo gritou para ele não lhe fazer mal nenhum, porque todos estavam ali. Tantas vezes, no meio do desespero, no meio de uma ansiedade que é causada por uma qualquer circunstância, ficamos limitados no exercício da plena liberdade que temos em Cristo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos lembrou para não andarmos ansiosos. O Pai do céu cuida de nós. Se Ele cuida das flores, dos animais, dos pássaros, como não cuidará dos seus filhos? Amados, um outro inimigo da nossa liberdade em Cristo, do nosso exercício de plena liberdade em Cristo, tem a ver com a amargura, com o resultado da ofensa na nossa vida. Tantas vezes, esta amargura, esta dor causada por uma ofensa que alguém trouxe sobre nós, nos limita no exercício da nossa liberdade em Cristo. Quantas vezes deixámos de fazer, dizer e experimentar coisas na nossa vida porque estávamos amargurados, estávamos ofendidos por alguma coisa. Isto limita a nossa liberdade em Cristo. Limita aquilo que Deus tem para nós, para vivermos e experimentarmos no exercício desta liberdade. Mas, amados, o poder libertador do perdão é absolutamente extraordinário, amados. Os irmãos lembram-se do exemplo de José? Lembramos quando José, confrontado e lembrado de toda a amargura e dor que os seus irmãos lhe tinham causado quando olhou para eles anos mais tarde. Lembramos como, no exercício do perdão que ele exerceu sobre os seus irmãos, ele sentiu alegria novamente, liberdade de poder abraçá-los novamente, de poder vê-los e estar com eles. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a perdoar incondicionalmente. E Ele não só ensinou, mas dá-nos o exemplo supremo disso. Lá na cruz, quando olhando para aqueles que o crucificaram, que o maltratavam, o sentimento que estava no seu coração e as palavras na sua boca eram de perdão, de compaixão para aquelas pessoas. Amados, se tantas vezes a amargura e as consequências de uma ofensa nos têm tirado liberdade, a verdade é que Cristo nos ensina que o caminho para a libertação dessa barreira, dessa limitação, está-nos disponível. E o Senhor nos tem preparado esse caminho. Amados, um outro aspecto que, sem dúvida nenhuma, é uma tremenda barreira e inimigo da nossa liberdade, tem a ver com a culpa, com o sentimento de dívida. Eu creio que este é mesmo um dos maiores ladrões da nossa liberdade. Este sentimento de culpa, este sentimento de dívida. Amados, quando nos remetemos lá ao capítulo 21 de João, onde encontramos uma cena que, de facto, nos leva a compreender isto de uma forma tão preciosa. Lá no final do Evangelho de João, em que os discípulos vêm do mar, do seu barco, e chegam à praia, e Jesus está lá na praia, e veem que Jesus tinha peixe grelhado e pão. Amados, sabem, o sentimento de culpa, de dívida em relação a Jesus, levou a que Pedro não tivesse saboreado aquele peixe e aquele pão como devia. Ele não estava bem, amados. Aquele sentimento de culpa por um pecado que ele tinha cometido estava a roubar-lhe a liberdade de poder estar com Cristo e desfrutar daquele momento tal como Jesus desejava. É por isso que aquele abraço reconciliador de Jesus a Pedro mudou tudo. E eu creio que no momento seguinte aquele peixe teria um sabor muito diferente para Pedro. Amados, Paulo lembra que ninguém nos pode condenar quando nós já fomos justificados.
por Cristo. Nada nem ninguém. Amados, este sentimento de culpa, de dívida, tem limitado o exercício e a experiência da nossa liberdade em Cristo. Mas Cristo é a solução. Ele, o abraço dele reconciliador, está aí disponível para nós, para que possamos restaurar o exercício da nossa liberdade, libertando-nos desse peso e dessa culpa que, através de Cristo, não fazem mais sentido na nossa vida. Amados, provavelmente o grande agente de muitas destas barreiras, destes inimigos à nossa liberdade, é Satanás. Muitos são os que estão e têm sido oprimidos pela presença e pela ação direta de Satanás nas suas vidas. Outras vezes, ele pura e simplesmente usa elementos como aqueles que já lembramos para dificultar e para oprimir e para roubar a liberdade que temos. Mas, amados, Jesus sempre mostrou um poder libertador também em relação a essa opressão. Jesus, em diversos momentos, libertou aqueles que estavam oprimidos pela ação direta, pela presença direta de Satanás nas suas vidas. E João, na sua primeira carta, lembra algo muito importante para nós enquanto filhos de Deus. No capítulo 5 e no versículo 18, ele lembra que Satanás não pode tocar na vida dos filhos de Deus. Aliás, eu creio mesmo que este é o grande método de libertação da opressão maligna. É aceitar Cristo. Pois estou certo que Jesus nunca irá partilhar a vida de ninguém com Satanás. E por isso a melhor forma de nos libertarmos dessa opressão é fazer entrar Jesus na nossa vida, tê-lo presente, porque estando ele presente, Satanás não pode mais oprimir a nossa vida, nem nos roubar essa liberdade que foi alcançada e que nos é oferecida por Cristo. Estamos mesmo a terminar e eu gostaria ainda de considerar mais um aspecto que eu creio que tem sido tão limitador do nosso exercício de liberdade e que de alguma forma está presente em alguns aspectos que já lembramos anteriormente. A falta de compreensão e de entendimento da graça de Deus. A ausência da graça de Deus na nossa vida tem roubado a verdadeira liberdade. Ela tem muitas vezes manifestado na nossa vida naquilo que nós chamamos a religiosidade. A nossa tentativa de fazer aquilo que Deus já nos deu gratuitamente, graciosamente em Jesus Cristo. E naturalmente, como eu já lembrei, isto reflete-se em muitos aspectos que lembrámos anteriormente. Mas, amados, eu creio mesmo que a ausência de graça nos nossos corações tem consequências absolutamente transversais a todas as áreas da nossa vida. Não compreender, não viver, não experimentar a graça de Deus rouba-nos a nossa liberdade. A liberdade que Cristo nos tem dado e que só Ele nos pode dar e que é absolutamente fundamental e essencial para a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo lembra que pela graça somos salvos. Esta é uma dádiva de Deus para todos, independentemente da circunstância em que se encontram. Esta é a graça que nos é suficiente em todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso, Deus respondeu ao apóstolo Paulo também desta forma: a minha graça te basta. É por demais importante, amados. É por mais importante nas nossas vidas, na nossa relação com Deus, no exercício das nossas disciplinas espirituais, no nosso compromisso com a Igreja e com a missão que Deus tem dado com a Igreja, mesmo com as nossas manifestações de adoração. Não entender a graça de Deus tem limitado a nossa liberdade de adorar a Deus de forma clara, em todos os aspectos da nossa adoração, amados. Em todos os aspectos da nossa adoração. Porque não compreender a graça de Deus nos tem roubado a compreensão que tudo é dele, tudo é para Ele. E que tudo aquilo que nós fizermos em atitude e manifestação de louvor e de adoração nunca será demais
para um Deus que tudo tem feito por nós e que tudo nos dá graciosamente. Amados, a cura, a certeza que temos em Cristo, o conforto, a paz que Deus nos dá e que Cristo nos proporciona, o perdão que podemos experimentar, a determinação, a coragem para avançarmos em liberdade de acordo com as vontades e com os propósitos de Deus, a proteção e o discernimento que Deus nos dá. Todos estes elementos, estes benefícios da liberdade que temos em Cristo vão nos conduzir a uma verdadeira experiência sobrenatural de liberdade única que só podemos ter em Cristo, que é loucura para o mundo, bem sabemos, mas que é bênção maravilhosa de Deus para nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amados, esta liberdade, muito em breve, terá uma expressão perfeita. Muito em breve. Quando nós fomos libertos deste corpo que nos limita, que ainda condiciona a nossa liberdade, e quando estivermos na presença eterna de Deus, então iremos experimentar liberdade ainda de uma forma mais perfeita e excelente, que hoje ainda não podemos experimentar. E por isso, amados, eu queria deixar 2 convites nesta manhã. Se ainda não atentastes a estas palavras do Senhor Jesus Cristo, estas palavras que João registra, se ainda não conheces esta verdade e esta verdade ainda não te libertou, hoje é o dia de o fazeres. Pois se de facto o Senhor Jesus Cristo te libertar, então sim, verdadeiramente serás livre de todas estas circunstâncias e limitações que o pecado e a nossa condição de afastados de Deus trazem sobre nós. Esta escravidão da qual o Senhor Jesus Cristo nos quer libertar. E por isso hoje o convite, meu querido, se ainda não fizeste este convite, se ainda não te expuseste a esta intervenção de Cristo, hoje é o dia. Hoje é o dia de o buscares, de clamares a Ele por liberdade, por esta liberdade que só Cristo pode proporcionar à vida de cada um de nós. E eu não queria hoje deixar de desafiar todos aqueles que ainda não o fizeram a fazê-lo hoje. Hoje é o dia certo. Hoje é urgente. Hoje é o dia para, de facto, tomar esta decisão e receber e ser abençoado por esta liberdade que só podemos ter em Cristo. Mas eu disse que tinha 2 convites. O primeiro é para aceitar Cristo e a sua liberdade. O segundo, meus queridos, é para todos nós que já tomámos esta decisão e que já aceitámos Cristo na nossa vida. O convite para um processo de aperfeiçoamento da nossa santificação que Deus está a operar na nossa vida pela ação do Espírito Santo do Senhor. Este processo de santificação certamente e sem dúvida nenhuma nos leva a um exercício de uma liberdade ainda mais excelente. Porque conforme nos vamos libertando e nos vamos sendo, pela ação do Espírito Santo, libertos do peso e das amarras do pecado, a nossa liberdade se torna muito mais excelente. E o convite é para que nós possamos intensificar este processo de santificação, expondo-nos à intervenção do Espírito Santo do Senhor. Liberdade esta que certamente nos levará a fazer e a agir de uma forma que o mundo vai nos achar muito loucos. Ao exemplo daquilo que há pouco lembrávamos na vida de Daniel, do apóstolo Paulo, ou na própria vida do Senhor Jesus Cristo. Mas uma liberdade que nos certamente levará para mais perto do nosso Deus. Uma liberdade que certamente, como lembrávamos nas palavras do apóstolo Paulo a semana passada, glorifica o nome do nosso Deus. Que glorifica o nome do nosso Deus. Amados, que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra e a ação do seu Santo Espírito possa vir sobre nós e fazer esta obra que só Ele pode fazer para benefício e bênção das nossas vidas,
para a honra e glória do nosso Deus, um Deus que nos ama e que deseja muito que possamos experimentar e viver esta liberdade todos os dias da nossa vida. Vamos terminar com uma palavra de oração. Pai querido, mais uma vez na Tua presença e expostos à Tua palavra, que muito Te agradecemos, nós queremos mais uma vez Te louvar, porque de facto Tu és um Deus maravilhoso, que falas connosco, que Te preocupas em nos lembrar de coisas muito importantes para a nossa vida. E Pai, nós Te agradecemos porque Tu nunca desistes de falar, de incomodar, de Te dirigires a cada um de nós e nos desafiarmos a experimentarmos cada vez mais as bênçãos que Tens preparados para nós, o cumprimento das Tuas promessas nas nossas vidas. Pai, nesta manhã eu quero orar pela vida destes queridos que hoje se têm sentido desafiados a aceitar Cristo nas suas vidas, a aceitar e a receber esta liberdade que só o Teu Filho Jesus Cristo pode dar. Ó Pai, abençoa, toca e age na vida e no coração de cada um destes nossos amados. Pai, neste dia queremos mais uma vez pedir que o Teu Santo Espírito possa tocar e agir nas nossas vidas, para que diariamente possamos viver e experimentar esta liberdade única, maravilhosa, que só temos no Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, por tudo isto, mas acima de tudo pela certeza que Tu és um Deus de poder, de graça, de amor, de misericórdia, e que certamente continuarás a cuidar e a abençoar as nossas vidas. E mais uma vez entregando-a nas Tuas mãos e pedindo que possas agir em nós e através de nós em dias tão difíceis como estes que vivemos. Ó Pai, nós nos dirigimos a Ti, nesta certeza, mas também na confiança que Tu irás fazer muito mais além daquilo que Te pedimos. Porque Tu és um Deus perfeito, um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus maravilhoso e glorioso. É no nome bendito do Teu amado e libertador Filho que nós oramos, é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Amados, despedimos neste dia, mais uma vez, deixando um forte abraço, desejando as maiores bênçãos do Senhor para as nossas vidas, para a vida de cada um em casa, e que o Senhor possa continuar a abençoar e a dirigir-nos neste dia, e que o Senhor nos dê a graça de logo, muito em breve, podermos estar aqui juntos para o louvar como nós tanto desejamos e queremos, e que essa oportunidade esteja para muito breve. Até lá, um forte abraço, que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas, a sua vida, a sua família. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor permitir e desejar.